Olá! Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Então, gente, boa tarde a todos, mais uma vez, né? Bem-vindos a mais um seminário do programa de mestrado profissional em ensino de Química, aqui do Instituto de Química, né, da UFRJ. Hoje a gente tem o prazer de contar com o seminário da professora Alessandra Nicodemos Oliveira Silva, né? Para abrir, vamos dizer assim, nossos seminários desse semestre que está iniciando essa semana. Então, a professora Alessandra é professora associada, né, aqui da universidade, da Faculdade de Educação. Ela possui licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, né, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense também. É docente, como eu falei, da Faculdade de Educação e coordena o curso de especialização Saberes e Práticas na Educação Básica, com ênfase em ensino de História, né? Bom, ela é docente do programa de pós-graduação em ensino de História, Prof. História, da UFRJ, né? E coordena também o coletivo de pesquisa Juventude, Desigualdade Social e EJA, no âmbito da Faculdade de Educação. Né? Como vocês já devem conhecer, a professora Alessandra, né, ela tem bastante experiência na formação inicial e continuada de docentes nos campos da educação de jovens e adultos e ensino de história. A professora Alessandra já esteve aqui conosco, né, é uma colaboradora, vamos dizer assim, assídua desses seminários, porque antes mesmo da gente começar a fazer as disciplinas remotamente, né, que a gente estava primeiro naqueles ensaios de como se adequar ao ensino remoto no contexto da pandemia, a professora Alessandra participou de uma mesa temática que foi organizada pela Jussara, pela Priscila e pela professora Maria de Lourdes, né, em que foi debatido o ensino de jovens e adultos. E hoje, né, a gente convidou a Alessandra primeiro pela sua militância, né, na questão do ensino de jovens e adultos, e também, obviamente, né, o tema, né, era pela sua, vamos dizer assim, né, pelo seu referencial em Paulo Freire, né, para a gente aproveitar essa experiência da Alessandra na questão do centenário, né, do Paulo Freire. Então, Alessandra, por favor, te agradecer, né, de antemão, assim, muito obrigado, né, pela pronta disponibilidade. A gente entrou bastante em cima da hora, você mesmo assim aceitou, né, e, enfim, fica à vontade, tá? Gente, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos e todas. Então, o desafio da gente é pensar a questão da educação em tempos pandêmicos, virtual e híbrido, em diálogo com o Paulo Freire, né? De que forma Paulo Freire ajuda a gente a fazer uma leitura dessa realidade educacional a partir do ano passado, que, sem sombra de dúvida, trouxe, né, uma das principais alterações na lógica da escola que a gente viveu desde a sua constituição, né, desde da formação da escola moderna, né? A nossa escola é muito essa escola moderna. Moderna, eu estou falando enquanto período histórico, e de que forma a pandemia vai reorientar ou não a lógica da cultura escolar, né, a partir da experiência que a gente está vivendo em 2020 e 2021. Bem, a gente já vivia, e aí eu sempre, quando eu
construo essas falas, eu gosto de que a gente imagine um pouco as questões e a problemática educacional antes da pandemia, para a gente entender um pouco que essas alterações, ou o que a gente está vivendo, ela precisa dialogar com esse cenário anterior, que é um cenário muito específico no caso brasileiro. Então, eu vou, no primeiro momento, situar isso, e depois, esse pós-pandemia, a gente efetivamente entra em diálogo com o Paulo Freire. A gente tem um avanço significativo da educação brasileira em períodos muito recentes da nossa história. Eu sei que a gente escuta normalmente uma expressão, uma assertiva: a escola pública do passado era boa, a escola pública do presente não é boa. Essa é a primeira questão que eu quero problematizar, porque essa escola pública do passado, que está na memória, ela era uma escola bastante restritiva. Então, isso é um elemento importante. Tem uma metáfora que eu gosto de usar, de que a educação é uma estrada sendo asfaltada e o carro está andando. O carro andando somos nós, a educação, os educadores e educadoras. E essa metáfora ela é um pouco o quadro do que é a educação brasileira. Então, a gente precisa, eu acho que até situar isso, porque isso alivia um pouco a angústia. Vocês são professores e professoras das redes públicas e privadas, né? A gente vai talvez tratar mais as questões de educação pública, e mais do que ninguém, vocês sabem as contradições do que é ser professor hoje no nosso país. Então, isso é muito importante, para que a gente não fique com essa angústia de que os problemas da educação, as questões colocadas, às vezes, como desafios muito difíceis para a gente atravessar, e a pandemia mostrou bastante isso, eles não são fruto de um passado histórico, sistemático, né, de um projeto de educação. Então, esse é o primeiro elemento. O Brasil, enquanto elite, né, sua elite, né, econômica, sua classe dominante e dirigente, nunca colocou a educação como prioridade. Isso é muito importante. Aí não fala assim, os governos, né, porque eu acho que a gente precisa separar um pouco aí os sujeitos políticos. Então, a gente vai ter, por exemplo, no período colonial e no período imperial, que a coisa amplia um pouquinho mais nos centros urbanos, na verdade, o grosso da população sem acesso à educação, né? A gente tem no Império Brasileiro, e é importante dizer, o Império Brasileiro é século XIX, então a gente não está falando de um passado muito anterior, nós tínhamos 80% da população brasileira analfabeta. Então, é só para mostrar o nível, né, de ausência da escolarização nos marcos que constituem a sociedade brasileira. Se a gente compara o Brasil com o Uruguai, por exemplo, é um outro exemplo que eu gosto de dar, no século XIX, no Uruguai, a gente já tinha escolas públicas dirigidas por mulheres. A gente vai deixar as mulheres votarem no Brasil no iniciozinho do século XX. Já em duas, três décadas do século XX. Eu estou usando esses exemplos porque, dentro desses exemplos, a gente começa a entender que, na verdade, hoje ser educador no Brasil é algo muito complexo. Concretamente, para não alongar aí na aula de história, né, que às vezes é meio chatinha, né, a gente pode precisar da década de 70, no contexto dos governos militares, como período de expansão do que eu vou usar aqui, a escola de massa. A escola de massa é essa escola que a gente está, é essa escola que a gente forma professores, é essa escola que o PEQI forma os professores, que a gente forma na UFRJ, que vocês atuam. Ou seja, uma escola onde está todos e todas. Isso é extremamente recente na história brasileira. Então, a gente data de 1970, o início. Claro que é importante que, desde 30, a gente já tem uma expansão, até porque 30 tem um marco histórico importante, a gente começa a se urbanizar. Então, esse deslocamento da população rural para o meio urbano colocou a escola como uma prioridade, como a gente não tinha antes. Então, desde os anos 30, a gente vai começando essa expansão. Como ela é uma expansão sem garantia de recursos, e numa sociedade capitalista sem recursos você não faz escola pública, o que aconteceu é que esse crescimento foi extremamente lento. A partir dos anos 70, que aí a urbanização já chega no nível bastante acentuado, a gente tem hoje 80% da população brasileira vivendo nas cidades, né? Então, esse processo coloca a escola como uma necessidade, até mesmo na sua dimensão de manutenção do status quo, de formação de mão de obra, de formação ideológica. Então, frente a essa sociedade que mudou muito em poucas décadas, porque se a gente pensa antes de 1930, a gente era um país agrário exportador. Então, a população estava no meio rural.
esse deslocamento em tão poucas décadas colocou a escola como algo impositivo para a própria ordem social. Então, a partir dos anos 70, a gente tem a expansão da escola brasileira, que vai se universalizar, pasmem, somente no governo Fernando Henrique, na década de 90. Ou seja, nós estamos agora em 2020, nós estamos falando de 40 anos de escola. Talvez eu tenha errado aí na conta, que eu sou péssima em matemática, vocês aí de química me ajudem, mas a gente está falando de 40, 50 décadas de escola universalizada no ensino fundamental, que é aquele obrigatório, FHC, nos anos 90, né? Finalzinho aí dos anos 90. Essa escola que se universaliza, ela é só do ensino fundamental, que antigamente era do CA, né, que não era obrigatório, até a 8ª série. Agora, do primeiro ano, que é o antigo CA, né, a classe de alfabetização, até o 9º ano. Essa escola se universalizou. A educação infantil, o ensino médio e o ensino superior ainda caminha muito longe disso, mas a gente precisa reconhecer que num país de mais de 200 milhões de habitantes, você garantir que todas as crianças de 6 aos 14 anos tenham vaga, estejam na escola, a gente avançou bastante. Se a gente pega dados da década, desse período que eu estou falando, da década de 90, aí, meados dos anos 90, a gente conseguiu 95,7% em média nacional de acesso da juventude com aquela faixa etária dentro da escola. Só para a gente fazer uma análise comparativa, a gente tem no nível superior, os jovens que têm que estar no nível superior se graduando hoje no Brasil, em torno de 17% a 18% só da população. Por que eu estou fazendo essa comparação? Para a gente entender a grandiosidade da dimensão da escolarização de massa que a gente começa a fazer nos anos 90 e seguimos com ela. A gente não alterou esses quadros. Hoje, a gente está tendo uma redução nas matrículas da educação brasileira, mas essa redução ela não é... Claro que a gente tem problemas de fechamento, né? Tem uma discussão disso, principalmente na EJA, mas é uma questão do próprio desenvolvimento etário da população brasileira. Então, a gente já muito recente, né? A gente teve uma expansão grande e hoje a gente tem uma redução de matrículas, mas que não afeta essa estatística positiva, na minha opinião, de termos todos os jovens crianças e jovens de 6 a 14 anos dentro das escolas públicas. Quando a gente fala isso, a gente acha positivo, mas aí precisa fazer um senão, né? Porque a gente, no meio desse processo, a gente vai ter a Constituição de 88, e ela vai ser fundamental na garantia de um elemento que, sem ele, a gente não faz educação pública, que é o recurso público. Esse é um debate muito importante que a gente até faz aqui dentro da universidade. Como é que você estrangula a universidade, como é que você diminui a função social da universidade, diminuindo os seus recursos, como a gente tem vivido aí nos últimos anos aqui no nível superior. Então, portanto, a Constituição de 88, a LDB de 96, são legislações importantes nesse contexto da expansão, na garantia dos recursos para a educação. E que recursos são esses? A gente pode considerar que foi a legislação mais avançada nesse aspecto, porque ela obrigou estados e municípios a investirem 25% daquilo que arrecada e a União 18% daquilo que arrecada em educação. Portanto, isso é um avanço muito grande e a gente precisa ter muito carinho e muita atenção política para a manutenção disso, porque nós não estamos falando de poucos recursos. Eu volto a dizer, estamos falando, né, de um país de 200 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, a gente imagina isso quando todas essas crianças dentro da escola, obviamente que esse recurso não foi suficiente para a gente garantir uma escola de qualidade. Então, a gente tem uma escola de massa que se expandiu, que tem recursos garantidos, mas não necessariamente ela garantiu uma educação de qualidade. E esse é um debate importante. Eu não quero entrar no debate da qualidade via o que o capital educacional faz, mas eu acho que a gente precisa também, e aí eu acho que vocês depois, quando a gente abrir o debate, podem falar isso, que a nossa escola pública está longe de ser ideal. A gente vive realidades de estrutura física, de salário de professores, não de condições do entorno da escola, porque
somos uma sociedade muito desigual, somos uma sociedade racista, somos uma sociedade de violência estrutural, e todas essas dimensões também atravessam a escola. É? Então, feito esse panorama, o que configura, aí eu vou usar a partir de 2010, né, que é um marco histórico de um autor que eu uso, que é o Luiz Carlos de Freitas. Ele é professor da Unicamp, já é professor aposentado, então quem quiser se aproximar da sua produção, ele tem um blog chamado Blog da Avaliação Educacional, e ele tem, além dos textos que ele publica, científicos, né, com pesquisas mais densas, ali tem textos muito de opinião, muito interessantes para a gente refletir isso que eu vou trazer. Junto com essa expansão dos recursos, isso, aí a gente está em 88, Constituição de 88, LDB de 96, que é desdobramento da Constituição de 88, a gente tem nessa construção dos intelectuais da educação, dos professores da educação básica, né, dos movimentos sociais da educação básica, uma ideia que a escola tinha que ser pública, né? Que a escola essa era uma lógica que era um pouco intocável. A ideia de que a escola seria pública, tocada, né, movida por servidores públicos, né? Então, essa é uma ideia cara da Constituição, a autonomia das escolas, a gestão democrática, tudo isso surge exatamente nesse período da legislação que eu estou situando aí, no final dos anos 80 e início dos anos 90, que garantiu a expansão que eu retratei. A partir de 2010, o Freitas vai falar que a gente começa a ter uma incidência de reformas educacionais de cunho empresarial. E aí é importante a gente entender quem é esse sujeito político que surge nesse contexto de 2010. E aí essas datas que eu estou falando, gente, a gente tem que fazer aproximação histórica com elas. Também, porque 2010 são, né, períodos aí de média duração que a gente precisa. Né, eu só situo algumas datas para ajudar a gente aí no entendimento. Exatamente, Priscila, são marcos, né, de uma tendência. O Freitas vai falar que a gente começa a ter a organização desses reformadores educacionais, né? Ele chama reformadores empresariais da educação. E aí, para tornar isso concreto, isso não ficar uma coisa abstrata, eu vou falar quem são esses sujeitos. Eu estou falando da Fundação Lemon, do Itaú Social, da Fundação Bradesco, da Fundação Unibanco, da Fundação Votorantim, todas elas fundações de grande capital, seja bancário, industrial, como é o caso, por exemplo, da Fundação Lemon, seja de industrial, como a Fundação Votorantim. São fundações que são criadas, né, e algumas já bem antigas, dentro desses conglomerados educacionais do grande capital, para influenciar a questão da educação. A princípio, o discurso é da filantropia. E aí eu vou indicar um outro texto. Depois eu não vou conseguir botar a referência aqui, mas eu só vou falar do texto. É um texto de duas norte-americanas, elas fazem um estudo etnográfico, e aí o título do texto é Como a Fundação Lemon produziu a BNCC no Brasil. Ele é até um artigo longo, ele tem 50 páginas, ele está na revista Currículos Sem Fronteiras, e nesse artigo, eu acho porque é importante ler, porque a BNCC é um outro tema que está aí mais para frente, porque esse artigo ela vai mostrando, a partir dessa categoria que é do Gramsci, de consenso por filantropia, eu nem conhecia essa categoria, ela vai mostrando como essas empresas, a partir desse discurso filantrópico, eu não tenho o título, mas eu não tenho o título certinho, mas no intervalo eu posso buscar aqui, porque eu estou com o computador aberto, mas como a Fundação Lemon, a palavra Pode Lemon... deixar que eu procuro aqui, pode deixar que eu procuro. Qualquer coisa eu boto no Currículos chat. Sem Fronteiras, Rodrigo. Tá. Então, nesse artigo, ela vai mostrando, a partir dessa lógica da filantropia, né, como consensos são criados, efetivamente, para reverter um elemento central desse avanço todo que eu falei. Avanço esse que a gente não perde de vista, que não é um avanço que garantiu escola plena, qualidade plena, salários, né, mas um avanço, a gente, né, digamos, do acesso. Que é uma lógica de que a escola pública e os seus servidores, eles são os responsáveis pela não qualidade na educação. Essa ausência de qualidade que a gente vê nos índices de avaliação externa,
né, e outras realidades educacionais, são elementos que precisam ser responsabilizados. Aí o Freitas vem e ele é ótimo para falar isso. O que é a política de responsabilização? Alguém tem que ser responsável pelo suposto fracasso da educação. Quero botar esse fracasso entre aspas, porque eu não pensei em um termo melhor. Ou seja, a educação não garante modos plenos de escolarização. Então, tem uma autora que trabalha que a educação brasileira ela tem modos plenos de escolarização e modos precários de escolarização. Então, alguns sujeitos vivenciam modos precários. São esses que depois vão ampliar as turmas da educação de jovens e adultos. E aí, a política da responsabilização, ela vai buscar quem é o culpado dessa história. E, em vez de a gente refletir efetivamente quais são as problemáticas educacionais, salário, infraestrutura, desigualdade social, as questões sociofamiliares, muitas coisas que determinam essa realidade, você encurta isso a partir de uma responsabilização que cai sobre o professor. Então, em 2010, a gente vive esse momento da responsabilização. E como é que você mede a responsabilização? Você faz um currículo, e aí a BNCC está aí exatamente nesse contexto, e faz avaliações externas. Então, você determina um currículo, faz provas externas à escola para avaliar os alunos, cria rankings, né? Você vai ranquear as escolas, as turmas, e nesse ranqueamento você vai dizer de quem é essa responsabilidade. Para vocês terem uma ideia, o Freitas traz essa discussão, isso os Estados Unidos viveu durante muito tempo, né? Hoje ele está revendo essas questões do currículo único, umas questões, né, umas discussões, mas eu só quero usar esse exemplo, que a Prefeitura de Nova York chegou ao extremo de publicar num jornal a lista dos professores que se destacavam e os professores que não se destacavam numa prova que eles passaram aos professores. Obviamente, como a sociedade norte-americana vários processos em cima da prefeitura, e aí tiveram que retirar, porque, obviamente, você não pode medir a qualidade da educação por uma performance de um único professor. Né? Isso é empobrecer o debate, que é um debate complexo, que escolarizar pessoas não é uma tarefa fácil. Escolarizar pessoas numa escola que não tem todos os recursos de forma plena, escolarizar pessoas num país desigual como o nosso, e dizer que simplesmente porque seu aluno não foi bem naquela avaliação externa, a escola não é boa, o professor não é bom. Mas o que está por trás disso? Aí tem duas lógicas que o Freitas vai falar. Além da responsabilização, a meritocracia, e aí essa é uma lógica que é típica desse período neoliberal, ultra-neoliberal, que ele usa esse termo ultra-neoliberal a partir de 2010. A meritocracia não está só entre a gente, entre as escolas, entre os professores. A meritocracia está numa própria lógica societária muito forte nos dias atuais. E que vai desembocar, obviamente, na privatização dessa escola. E aí eu não quero que essa ideia de privatização vire uma palavra ou um jargão solto. Eu queria que a gente entendesse isso. Como é que você privatiza a escola? Uma questão dessa Constituição de 88 é que os 25% precisam ser empregados exclusivamente na escola pública. Certo? Então, isso é uma exigência legal. Como é que você faz para privatizar? Aí eu chamo isso, no artigo que eu escrevi, que é a privatização por dentro. Você vai contratar a Fundação Lehman para fazer, por exemplo, a formação dos seus professores. Porque os professores não são bons professores. Você vai comprar um material didático, com podcast, com vários recursos, porque os professores não são competentes, professores públicos não são competentes. Então, essas fundações, né, porque, por exemplo, a gente, no contexto tão delicado político que a gente está vivendo, o Fundeb foi aprovado. Eu acho ótimo que ele foi aprovado, mas a gente precisa pensar por que ele foi aprovado. Não houve um único partido, né, foi o Novo, que colocou de que não podiam ser recursos todo voltado para o pagamento de professores, né, e para a escola pública, mas ela, né, quem fez o parecer e lutou por isso foi uma deputada do DEM. Então, só para a gente ter ideia de que, de uma certa forma, para o capital, a gente não altera essa estrutura legal de que a verba pública tem que ser garantida os 25%, a gente estruturou o Fundeb, né? Então, isso está mantido, porque essa privatização ela não vai vir
pela estrutura que vai ser privatizada, mas sim ela vem por dentro aos poucos. Por exemplo, já tem uma discussão em Goiás, em São Paulo, sobre a gestão da escola pública ser feita por empresas privadas. Esse é um debate. Percebem? Porque é até perverso isso. O trabalho da ponta vai continuar sendo o professor da escola pública, o professor público. Mas todas as outras estruturas, elas vão sendo privatizadas. A formação de professores, o material didático, a gestão, a limpeza, tudo na escola deixa de ser público. E o professor vai ficando cada vez mais à mercê dessa estrutura, porque quem era o diretor da nossa escola? Era um de nós. Né? Eu fui professora de educação básica durante 10 anos. Então, quem era o diretor da minha escola do município era uma professora de primeiro segmento, depois foi um professor de matemática. Então, agora não. Então, essa ponta a gente vai continuar fazendo, mas toda uma estrutura privatizante vai incidir sobre a escola. E vocês podem observar, a Prefeitura do Rio agora fez um contrato para fazer provas. E aí são milhões que se gastam para fazer uma prova externa, porque eles dizem que a qualidade vai ser aferida se você mede. Então, essas provas poderiam ser feitas pelas próprias escolas, a partir do que cada professor conhece. Mas não, você contrata uma empresa, né? E aí a rede do município do Rio tem mais de 1.000 escolas. Então, vocês imaginem o volume desses recursos para esse tipo de ação privatista. E os 25% está garantido. Eles não alteraram essa lógica, porque eles vão sangrar esse fundo público, que não é o suficiente, mas que é um volume bastante significativo de recursos, eu não tenho a menor dúvida. Bem, então esse era o quadro. A gente vivia, né? E aí, além, para tornar isso concreto, que reformas que estão acontecendo que levaram, que alimentam esse quadro que o Freitas vai apontar? Reforma do ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, uma legislação aprovada no governo Temer, de 2017, isso antes da pandemia, que aprova pela primeira vez a educação à distância na educação básica. A educação à distância é só regulamentada para o ensino superior. Em 2017, a gente tem uma legislação que aprova que na educação de jovens e adultos, na educação técnico-profissional, na educação especial, pasmem, né, que para mim é um contrassenso, e no ensino médio, e no 8º e 9º ano do ensino fundamental, dependendo da realidade, pode ter oferta de educação à distância. Então, nós já temos uma legislação que está aí e só precisa ser colocada em prática. Somente o ensino fundamental e educação infantil, obviamente, né, eu espero, né, que tudo pode acontecer, é que está fora desse escopo aí dessa legislação de 2017. Então, como dizia, nunca antes na história desse país a gente pensou a educação à distância para a educação básica. Então, e aí agora as alterações no Programa Nacional do Livro Didático, não sei se vocês estão acompanhando essa discussão, os livros didáticos não estão chegando de forma disciplinar, não é mais por área disciplinar, não é mais livro de história, de química, né, são por áreas de conhecimento, né? Ou então os tais projeto integrador, projeto de vida, que a gente nem sabe direito o que é isso, o que esse menino, que é essa juventude pobre, que está vivendo a reforma do ensino médio a partir do ano que vem, vai fazer para poder, por exemplo, ter acesso ao ensino superior. Projeto de vida, o que ele aprende no projeto de vida, concretamente, contribui em quê para que ele possa disputar uma vaga no ensino superior. Então, são muitas reformas acontecendo e todas essas reformas vão abrindo brechas para essa questão da privatização. Eu acho que alguém já colocou aqui o artigo, e aí esse artigo mostra os interesses da Fundação Lemo para que a BNCC fosse aprovada. A BNCC resolve vários problemas do capital educacional. Ela formata e encurta o currículo, retira as disciplinas, padroniza todas as disciplinas. Quem é que sai em vantagem com isso? O grupo do capital educacional de material didático, de livro didático, que é um dos maiores lobbies no Congresso. O governo brasileiro, ele é o maior comprador de livro da América Latina. Claro que tudo no Brasil, com 200 milhões, tudo é grande, né? Então também não tem nenhum espanto disso. Mas o mercado editorial ganha muito com a venda de livro didático. E hoje ele está completamente monopolizado e na mão de capital estrangeiro.
Todas essas editoras, que eram editoras Moderna, Scipione, FTD, talvez o Rodrigo e o Guilherme lembrem, que a gente é mais velho, lembrem desses, né? Esses livros, essas editoras, né? Que algumas eram capital nacional, hoje é tudo a Santilha dona de tudo. Então, é capital espanhol que vai controlando e criando a monopolização do setor. Então, a força que esses sujeitos têm é muito grande. Bem, aí agora vamos chegar na pandemia. Esse era o cenário, né? Então, a gente entendia que a escola pública vivia, né, a fragilização do seu sentido, né, a partir da construção que o Freitas ajuda a gente a entender, e aí vem a pandemia. E aí tem muitos elementos para a gente discutir aí sobre a pandemia. Uma delas, que ela obrigou efetivamente a gente entrar nesse espaço aqui que a gente está hoje, que é o espaço virtual. Ela obrigou, e de forma muito radical, né? As escolas no mundo inteiro foram fechadas. E isso impacta sobremaneira a lógica da própria escola. Bem, e aí só para a gente também situar, que eu acho isso importante. O que a gente faz, isso aqui, ensino remoto, não é EAD. O PEQI, ele está hoje, ele é um curso de presencial que está em formato remoto. Ele não é EAD. EAD é uma outra coisa. A EAD não poderia, por exemplo, ter uma aula longa como essa minha aqui. Estou brincando, mas porque, pelos estudiosos da educação à distância, o que a gente faz é um simulacro entre o uso do virtual, mas na pegada do presencial. Eu estou aqui como se a gente estivesse dentro de uma sala de aula e eu estou fazendo uma aula expositiva, né? Exatamente como a gente faz no presencial. Então, isso é muito importante da gente entender que não é EAD, mas pode ser EAD. Pode ser EAD daqui a algum tempo, porque essa experiência ela é uma experiência muito marcante e uma experiência muito estrutural. A sociedade brasileira, a sociedade mundial, viveu 1 ano sem escola. Todo o imaginário que a gente tinha da importância da escola na vida das pessoas simplesmente foi esvaziado. E isso era um papel importante na própria defesa da sociedade pela escola pública. Porque a escola pública ela não é só o lugar onde a gente vai aprender história, química e biologia. A escola pública é mais do que isso numa sociedade como a nossa. A gente usa, por exemplo, a Eveline, que usa a escola como lugar de guarda. A escola é um lugar de guarda também, né? A escola é um lugar, e não só a escola pública, a privada também. A escola é um lugar onde a gente pode deixar nossas crianças e nossos adolescentes para que os pais possam trabalhar, onde ela minimamente ou maximamente, aí vai depender da escola, ela está cuidada, protegida, né? Está tendo acesso ao conhecimento, mas acesso também a outras relações. Então, a escola, numa sociedade desigual como a nossa, para a classe trabalhadora mais subalternizada, né, e também para a classe trabalhadora de uma forma geral, ela tem uma importância muito grande. Só que com a pandemia, a gente perdeu essa importância. Então, isso, para mim, está em disputa. A gente vai precisar, e aí por isso que eu vou já trazer o Paulo Freire, reencantar a sociedade pela escola. E aí a gente está perdendo completamente? A situação está muito difícil? Eu avalio que a situação hoje está melhor do que a situação antes da pandemia. Antes da pandemia, o processo de privatização, de transformação de determinadas etapas em EAD, políticas de certificação, elas estavam na ordem do dia e aparentemente seria mais fácil que fossem aplicadas. Certo? Então, essa privatização por dentro. A gente vai viver, junto desse contexto, um avanço conservador também, protagonizado pela Escola Sem Partido, que desqualificava o professor nesse cenário. Então, a gente tinha uma lógica empresarial e uma lógica conservadora. O professor foi muito, todo mundo falando em educação domiciliar, que o professor era ideológico, que o professor era doutrinador. A gente vinha, não é, numa tendência de desqualificação do professor que reforçava aquela política de responsabilização que o Freitas fala. Hoje, eu acho que a pandemia, sim, eles continuam falando, Cristiana, mas eu acho que hoje a pandemia
da mesma forma que a gente deixou de ter a importância e as famílias estão se organizando e refletindo sobre isso, a gente também mostrou a nossa importância. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Por exemplo, hoje o debate da educação domiciliar não tem mais tanta força, porque os pais precisaram efetivamente fazer uma educação domiciliar. As crianças precisaram ficar na escola, certo? Então, da mesma forma que isso reforça uma lógica de desescolarização, ao mesmo tempo ela reforça a importância da escola. E é isso, e aí eu vou trazer Paulo Freire, né? Paulo Freire fala uma questão que eu gosto muito do seu pensamento, né, sobre o inacabamento e a inconclusão do ser humano. Nós somos seres inacabados. Nós somos seres em constante processo de transformação, em constante processo, não é, de emancipação. E a gente faz esse processo de emancipação, né, como? Nas relações humanas, nos humanizando, no conhecimento. Então, essa dimensão é a dimensão que eu quero trazer para os desafios da escola hoje. Quando eu digo que a escola está em disputa, isso quer dizer que essa escola está inconclusiva também. Essa disputa e esse lugar da importância e do papel da escola está em disputa. Porque eles puderam, ao longo de um ano, fazer educação à distância entre aspas, né? Fazer isso que a gente faz, o ensino remoto, né? Eles puderam efetivamente atuar sobre a não importância do professor. E a gente tem vários relatos de famílias dizendo, não sei se vocês já ouviram esse áudio, ele circulou na rede, que o menininho ele fala para a professora que a mãe dele mãe dele é cozinheira. E ele fala, minha mãe, ela faz um esforço, prof, ele chama ela de prof, pro. É um jeito afetuoso, né, diminutivo. Mas só você, pro, ele é do Sul, fala que é sotaquezinho, mas só você, pro, é capaz de me ensinar. Só você, pro, tem aquele jeitinho que a minha mãe não tem. Então, isso também é uma lição para a classe trabalhadora, que usa essa escola pública, e é uma lição para essa classe média. Porque vamos ser honestos, né? Todo mundo aqui vivenciou o ensino remoto. O ensino remoto não deu certo. Ele não deu certo. Né? E a gente poderia debater muitas coisas, mas estou vendo que eu já passei. Né? Exatamente, vai ter outro papel. Por que esse ensino remoto não deu certo? Porque a lógica da escola presencial, das avaliações presenciais, né, não está nessa estrutura que cansa tanto a gente, não está com essas câmeras, com os rostinhos só que a gente vê. Não é? Toda essa situação ela trouxe uma dimensão de valorização do professor e das relações presenciais de educação. Alessandra, você está sendo muito otimista. Não estou. Não estou sendo. Eu não estou dizendo que a gente vai... que a educação à distância não vai se ampliar na educação básica. Mas essa experiência assodada, essa experiência que a gente vivenciou, mostrou para a gente que, efetivamente, nossos alunos não aprenderam. O que nós estamos fazendo, concretamente, é a aprovação automática. A aprovação automática do ensino fundamental ao ensino superior. Eu falo isso como alguém que está dentro, que é professora também, porque, sinceramente, não é o que a gente fez nas escolas e é o que a gente faz aqui na universidade. Porque a gente não é possível, nesse modelo, que não é nem o presencial e nem o EAD, que a gente possa garantir a aprendizagem, ou perceber que foi possível. Você passa a avaliação, estou cheio de avaliação, porque a graduação, né? Cheio de trabalho da graduação. Mas eu não posso, por exemplo, eu não posso fazer presença. Eu não posso reprovar por falta. Eu não estou dizendo que eu tinha que fazer isso, não. O que eu estou dizendo é que isso é um modo muito precário de escolarização no nível superior. Como é que a gente garante que foram os alunos que fizeram essa avaliação? A mesma coisa no ensino básico também. A gente sentiu isso, né? A gente faz as avaliações, mas, concretamente, ao longo de 2020 e 2021, o que a gente viveu no Brasil e no mundo foi uma aprovação automática. E aí, para finalizar, que eu acho que é um grande desafio, e ele acaba... Sim. E ele acaba, de uma certa forma, reforçando o meu otimismo, não é?
A gente tem outro problema. Eu acho que o capital educacional e o capital internacional, botando todas as fichas na educação à distância e nesses modelos que retiram o papel do professor, diminui o papel do professor, a gente não tem distribuição democrática de acessos de dados de internet e de equipamentos. Isso é uma questão muito séria e é por isso que a escola pública está voltando, mesmo sem todas as condições sanitárias possíveis. Aqui no Brasil, a gente não tem essa distribuição democrática. O acesso à internet é extremamente caro. Extremamente caro. Nós aqui todos somos, né, profissionais, trabalhadores, empregados, né, servidores públicos. A gente pode ter essa internet que a gente tem, esse computador que a gente tem. Sim, ainda tem muitos problemas. Mas vamos imaginar uma escola do ensino fundamental universalizada, milhões de alunos. Esse acesso é democratizado? Claro que não. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre os professores da educação de jovens e adultos durante o ano de 2020, é de chorar. É de chorar. Hoje eu estava fazendo a conferência de uma entrevista que meu bolsista transcreveu, era um professor de química, olha que coincidência. Era um professor de química. Ele falava que as turmas dele tinham 2 ou 3 alunos, turmas do NEJA, que é a Educação de Jovens e Adultos do Estado, 2 ou 3 alunos. Que o regular, o ensino médio regular, diurno, esse ainda tinha algum acesso. E aí ele termina, no final do ano, todo mundo foi aprovado. Quem fez, quem não fez, quem foi na secretaria buscar a apostila, respondeu a apostila, entregou a apostila. Então, efetivamente, a gente percebeu que não vai ser tão simples migrar, num país como o nosso, toda a estrutura educacional para dentro dessa telinha, como era uma questão que o próprio Freitas colocava isso antes da pandemia. Aí a gente pega a legislação de 2017 e a gente pensa, nossa, a educação à distância veio para ficar. E aí ela estava avançando, e aí vem a pandemia com várias lições. E aí eu volto, né, a essa perspectiva do Paulo Freire da inconclusão. Então, a gente não está com esse jogo fechado, a gente está disputando. E como servidores públicos, a gente precisa disputar mesmo, precisa disputar dentro da escola, precisa disputar com os gestores, precisa disputar a ideia de que essa escola ela precisa ser presencial. Não que ela não possa ser EAD. Tem sujeitos da EJA que podem sim e merecem uma oferta em educação à distância. Eu não critico isso. Educação à distância para determinados sujeitos da EJA, adultos, trabalhadores, que trabalham por escala, né? Ela é uma possibilidade, eu acho que é uma possibilidade positiva, mas não pode negar o direito à escola para aqueles que querem a escola. Então, a gente efetivamente está nessa disputa. E que Paulo Freire siga com a gente nessa disputa. Siga com a gente falando, não é, que a gente, quando ensina, aprende também, que não há saber maior ou saber menor, né? Que a nossa relação com o educando precisa ser uma relação horizontal, que o educando precisa ter sentido e estar mobilizado com aquilo que ele está aprendendo. Que eu preciso, sim, né? A questão do afeto, né? Isso é muito bacana, e não é um afeto, que às vezes eu fico preocupado, né? A gente não pode nunca perder o viés da nossa profissionalização. Somos trabalhadores, incidimos dentro da escola como numa relação de trabalho, da qual a gente tira o nosso sustento. Acho importante que a gente marque isso, senão a gente, né? Mas você pode fazer isso com afeto. Você pode fazer isso afetando o seu aluno e sendo afetado pelo seu aluno. Então, essa é a dimensão, e esses são os desafios, e acho que essas são as lições que o Paulo Freire traz para a gente. Nunca, eu sei que aos 100 anos dele, a gente tem falado muito, eu acho que hoje Paulo Freire, né, ele foi importante nos anos 60, né, toda a sua produção, o debate da educação de adultos, ele é um giro, né, paradigmático, né, na forma como a gente encarava o analfabeto, e ele traz outras reflexões importantes, mas Paulo Freire nunca foi atual como esse momento. Porque ele fala da escola humana, ele fala da escola presencial, ele fala da escola, das relações, né, olho no olho. Tem um texto, né? A escola não é só o prédio, né? A escola são as pessoas que estão dentro dela. E nenhum autor, nenhum pedagogo, né, mais do que Paulo Freire, para trazer essa dimensão
E aí sim a gente disputar o sentido da escola com o grande capital, porque é isso que a gente vai fazer. E eu, sem sombra de dúvida, coloco todas as minhas fichas na gente, que a gente sabe o que vai fazer. Sabe? Tem uma relação ali dentro da sala de aula que a gente construiu, né? Uma expertise, uma forma de olhar, uma forma de organizar o conteúdo, uma forma de transmitir esse conteúdo, né? Uma forma de rir, uma forma de acolher, que não tem programa educacional da maior empresa que vai dar conta disso. Isso eles não conseguem. Isso é nosso. Isso é nosso. E isso só nós, professores. Então, acho que a gente hoje, com toda essa tragédia, não estou minimizando essa tragédia que a gente atravessou, né? A gente mostrou que a gente faz muita falta nessa sociedade. Que a gente faz muita falta na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens e adultos e idosos. Portanto, que a gente saiba entrar nessa disputa e reforçar em nosso papel. Acho que é isso aí com as coisas. Eu estou falando 50 minutos, Rodrigo. Não, muito bom, muito bom. E acho que o pessoal ficou mexido aí também com as tuas palavras, e eu pelo menos fiquei. Mas eu estou vendo bastante pessoal comentando no chat, né? Agradecer muito a tua fala, né? Eu acho que é uma fala de luta, né? De colocar para frente. Eu acho que essa acho que é fundamental, né? Acho que é de colocar para frente, né? A perspectiva de luta em defesa da escola pública, né? E, enfim, então te agradecer muito por isso e dar essa perspectiva também, né? No final que você fala, né? Do Freire e tal, acho que, poxa, maravilhoso. Eu queria abrir para o pessoal, né? Agora, o pessoal perder um pouco a timidez aí de ficar falando só no chat e abrir o microfone, aproveitar a professora Alessandra aqui, né? Quem quiser falar, levanta a mãozinha, que a gente vai abrindo aí a palavra para vocês. Ó, Priscila, por favor, Priscila. Oi, Alessandra, sempre um prazer te ouvir, né? Uma coisa que eu sempre me pergunto, até por ter vivido muitas realidades, né? Eu cheguei a estudar em escola multisseriada, por exemplo, né? E eu dei aula numa escola que não tinha banheiro, por exemplo. Então, não importava quem você era, ninguém utilizava banheiro, utilizava os arredores, né? E aí eu sempre fico me perguntando se num país com as nossas dimensões e com tantas realidades, se não tem um espaço para tudo. Porque eu sempre me pergunto se a gente tem condição de atender toda a nossa realidade. Por que eu pergunto? Assim, e óbvio, né? A Cristiana está colocando aí, parabéns, né? Você realmente encanta a gente com seus posicionamentos, né? Eu ouvi durante muito tempo, eu frequentei o Pipas, né? Na UF, então você já visitou várias vezes as palestras, né? E lá com a professora Margarete, assim. Bem, mas o fato será que não temos espaço? Não é nem que temos espaço, será que para atender a nossas demandas a gente não precisa de tudo? Né? E aí eu até contextualizo. Hoje, na aula de mais cedo, né, uma discente pontuou, né, o quanto ela tem conseguido participar de uma série de eventos, porque eles estão acontecendo e sendo oferecidos, né, remotamente. Gostaria de ouvir um pouco você nesse... Tá. Priscila, obrigada. Você traz duas questões interessantes para a gente refletir, né? Só me tira uma dúvida. Essa aula que você falou era na educação básica ou ensino superior?
Qual delas? Aqui a pessoa falou que agora tem mais possibilidade. Sim, não, isso foi no ensino superior, né? Agora, eu também tenho ouvido os meus alunos, os meus filhos, né? Uma ama, né? E, óbvio, o Piquititinho, que está em período de alfabetização, não gosta, né? Assim, a professora, e os dois são de escola pública, tá? A professora tem que... A mãe vai na escola pegar impresso as ações, as atividades, porque ele não aceita. Certo. Eu respondo agora, Rodrigo? Sim, acho que sim. Bom, tem o Guilherme também está com a mão levantada. Não sei se quer fazer, de repente, um bloco e aí aí depois, Fala então, Posso Guilherme, falar? por favor. Pode. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Na verdade, primeiro, parabenizar a professora e agradecer mais uma vez, né, pela excelente palestra, né? Na verdade, não é uma dúvida, mas é só uma colocação de algo que a gente está vivenciando agora, no momento, aqui no Instituto de Química, né? A gente está enfrentando, né, a proposta de elaboração de um curso de especialização em ciências. Na verdade, estou levantando uma bola, talvez, para o Rodrigo completar, porque ele está mais por dentro dessa discussão. Eu não pude participar de uma reunião sobre isso, mas eu acho que é algo que está muito de acordo com o que a professora falou nesse sentido dos tentáculos do capital chegando na formação continuada, enfim, por conta até de quem está propondo esse tipo de coisa. Como eu falei, eu não estou muito por dentro da discussão, mas eu acho que o Rodrigo depois vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria colocar. Parabéns, professora. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Então, eu vou responder a questão da Priscila, né, porque assim, atender todos, né? Eu não tenho a menor dúvida, porque talvez eu falando dos 25%, pareceu que eu achei que estava bom, né? Não, a gente precisaria 10% do PIB investido na educação. Ou aplicação do CAQ, do CAQ, que é um índice, né? Custo, aluno, qualidade, e que está no Plano Nacional de Educação e que não foi colocado ainda em prática, que o cálculo não vai ser feito da forma como a gente faz, porque você pega os 25%, está passando o carro da fruta. Não tem problema, não. Não tem problema. Ai, meu Deus, eu vou fechar aqui, porque senão... Fechar aqui o vídeo. Tomara que ele não pare aqui na frente, né? Então tá, então vamos lá. A gente... Peraí, o que eu estava falando? Me localiza, porque eu acabei me perdendo. Você está falando do custo aluno. Do custo aluno-qualidade. Então, esse custo aluno-qualidade, ele é um custo calculado de forma diferenciada, porque o que a gente faz? A gente pega os 25% que todos os estados e municípios arrecadam, vai tudo para o Fundeb, e a gente cria um per capita, e isso é repassado de forma igualitária para todos os municípios e estados. Vocês entendem um pouco como é que funciona isso? Porque, senão, São Paulo arrecada muito mais, 25% de São Paulo é muito mais do que 25% do Piauí. Então, a gente teria, não teríamos um sistema nacional de educação, teríamos uma disparidade muito grande no quantitativo de recurso investido. Por isso que a gente tem o Fundeb, ou seja, vai tudo para um único fundo e se calcula per capita para o aluno. Mas o que determina isso é mais o valor do fundo do que um valor que garantiria a qualidade. O que o CAQ e o CAQ, que é o inicial, que seria um pouco menor, e depois a gente chegaria no CAQ, né, CAQ, o que o CAQ faz é ver exatamente como se tem uma escola de qualidade. O que você precisa para uma escola de qualidade? Você precisa de laboratórios de ciências, você precisa de biblioteca, você precisa de banheiro, você precisa... Então, o que é necessário, efetivamente, para uma escola? Então, esse é um cálculo que um professor universitário que trabalha com financiamento fez. E aí, através desse cálculo, a gente tem exatamente o que é necessário para a escola. A gente iria inverter essa lógica de financiamento. Nessa dimensão, seria possível atender toda a nossa realidade.
Porque você está partindo do pressuposto que essas realidades são desiguais. E a gente faz ao contrário, a gente pega o que se arrecada e investe o que se arrecada. Por isso que a gente tem essas precariedades reais que você citou, Priscila. E aí eu falo isso como pacto republicano. A gente precisa, de fato, atender a todos. Atender a todos... Fala, Priscila. Fala. Não, a minha preocupação maior é com recursos humanos, né? Quando eu lembro assim que meu professor de química, ele era o único que do equivalente ao ensino médio, era o único que tinha ensino superior em artes, né? Assim, dependendo da região, a gente não tem material humano. É essa a minha preocupação. Mais do que com os recursos, né? Porque mas isso já mudou, isso já mudou um pouco, né? Por exemplo, a gente tem, já mudou. Se a gente for pensar numa questão do desenvolvimento econômico, as escolas com melhor índice de... Se a gente for fazer friamente os índices de desempenho, elas estão no Nordeste. Não estão no Centro-Sul. Não, eu estou falando de realidades próximas às nossas. Parece que é curioso, né? As periferias das metrópoles, né? Que me parecem as mais afetadas, né? Assim. Sim, as mais afetadas, mas o que eu aponto é que eu acho que essa questão dos recursos humanos ainda é um problema, mas ele não é, por exemplo, o nosso maior problema. É claro que, né, você faz um concurso para professor no Rio de Janeiro, química não, mas faz um concurso para professor do Rio de Janeiro de história, tem 1.000 candidatos para 5 vagas. E história, todo mundo, né, é um curso muito, né, e tem todas as universidades do Rio de Janeiro. Mas eu tenho um ex-aluno aqui da UFRJ que ele fez o concurso, está morando no interior do Maranhão, é um dos estados que melhor paga. Então, ele foi para o interior. Então, tem esse movimento, porque lá ele conseguiu uma estabilidade que ele não conseguia aqui, ele é professor de história. Então, o que eu estou falando, que eu acho que a gente já avançou na expansão dessa formação de professores, né? E aí, o nosso maior desafio nessa de atender a todos, me parece, é efetivamente a questão dos recursos. A gente precisava de mais recursos para que a gente pudesse efetivamente ter uma escola de qualidade, né? Por exemplo, as escolas do Rio de Janeiro estavam muito sucateadas, as escolas estaduais. E aí, no final do ano passado, no contexto da Lava Jato, daquelas verbas que foram recuperadas, o dinheiro chegou na escola, direto na escola, porque ele nem passou pelo Estado. Acho que o Ministério Público não confiou muito na gestão estadual. O dinheiro chegou direto, ele é direto, né? Também tem um programa desse do governo federal, que é o PDE, né? Dinheiro direto na escola. Todas as escolas do Rio de Janeiro foram pintadas. É uma observação que você faz se você vai para o interior. Às vezes eu vou para Lumiar, e aí você olha nas estradas, você vê aqueles CIEPs estaduais todos pintados. Foi com esse recurso que precisava ser gasto naquele momento. Então, eu entrevistando um professor, o professor falou isso, a gente agora não tem recurso nenhum. A gente trocou o mobiliário porque tinha que gastar o recurso, o mobiliário tinha pouco tempo. Então, na verdade, a gente não tem um planejamento, né? E por que não a escola tem que estar pintada? Por que a escola tem que estar pintada? Porque a escola tem que estar pintada. Porque a escola tem que ser um lugar agradável. A escola pública não pode ser de qualquer jeito. Então, eu quero que a escola pública esteja pintada, com carteiras, com uma acústica. Então, entender que eu acho que atender a todos é isso, além da política estudantil, de assistência estudantil. A política de assistência estudantil na educação básica é muito importante, né? Eu faço uma correlação, meus alunos ficam meio chocados, mas depois eles... Né? O Bolsa Família não é diferente da Bolsa Sanduíche. Se a gente pensar uma dimensão de que é uma assistência que o Estado está dando para 2 alunos que não podem se manter. Não, mas isso é completamente diferente. Não, é a mesma lógica. E isso é uma obrigação de um Estado republicano. É uma obrigação de garantir aquele aluno que tem uma condição, e aí eu estou entendendo que você está falando de realidade, que ele tenha políticas que possam compensar a sua realidade, possam contribuir para que ele possa estudar. Porque se ele minimamente não tem alimentação, a escola tem que prover essa alimentação de qualidade. Ele tem que ter o leite quando chega de manhã, ele tem que ter o almoço quando ele sai.
se for integral, ter mais um lanche. E isso não é assistencialismo, isso não é política eleitoreira, como algumas pessoas. Isso é política educacional. Isso é política educacional, porque você não educa de barriga vazia. Em algumas realidades, isso é o fio da navalha daqueles sujeitos. Então, eu entendo o que você fala, eu acho que a questão do recurso ela é central, né, nessa dimensão. Acho que é isso. Beleza, obrigado. Deixa eu ver, tem a Jussara, que está inscrita, depois a Cristiana. E, gente, tem um monte de mensagem aqui no chat, né? A própria Raquel escreveu, o Wallace já tinha escrito bastante, a Hanna também, né? Falando um pouco da realidade deles. Mas, assim, abrir a palavra, então, para a Jussara, depois para a Cristiana. E, pessoal, se vocês quiserem traduzir isso, né? O que está no chat aqui para a fala, seria ótimo. Então, Alessandra, tudo bem? Ótima palestra, Alessandra, sempre muito bom refletir, ainda mais nos pensamentos de Freire, com os pensamentos de Freire. Eu gostaria que você comentasse a respeito de um ponto muito crucial que você abordou, a questão da massificação dos livros, e inclui os livros didáticos do ensino fundamental, do ensino médio e também do ensino superior. Eu não excluo os livros do ensino superior que são utilizados, inclusive, para os processos de formação dos novos docentes. E essa massificação, ela vem com um discurso também padronizador, né? Muito perigoso, com mensagens muito claras para nós, mas não para todos, de formação de um pensamento conservador e de um pensamento que chega a ser hipócrita no que diz respeito à sustentabilidade e ao meio ambiente, né? E aí a reflexão que eu ia pedir para você é quais estratégias que a gente pode pensar para a gente perfurar esse bloco massificador dos livros didáticos e da editoração de livros, né? Só para o pessoal daqui do ensino superior fazer uma reflexão em relação aos livros que são usados na graduação hoje, 2021, muitos deles são os livros que foram usados há 20 anos atrás, com exatamente o mesmo discurso, capas diferentes. O ensino médio está assolado de os colégios particulares e os colégios públicos também na escolha dos livros didáticos estão assolados daquelas escolhas que ninguém entende e da editoração, ou seja, o grupo X distribui livros para toda uma gama de escolas. O grupo Y também. Então, quais estratégias você pensa ou pode compartilhar com a gente para a gente perfurar esse bloco, que é maciço, né? Cris, por favor, para a gente fazer um bloco de 2 colocações e aí a Alessandra poder falar. Sim, eu acabei aí fazendo uma interlocução sobre o Feltre, né? Porque eu tenho grupos, né, de WhatsApp, de Facebook, com professores de ensino básico da nossa área. E o Ricardo Feltre foi um professor de química que enriqueceu comprando a Moderna e estabelecendo durante décadas o livro dele como o livro-chave para o ensino de química. E ele continua sendo adorado pelos colegas, até porque ele é muito esquemático e ele tem muitas questões, aquela coisa da engenharia do vestibular, que é outra coisa que deveria ganhar um espaço aqui no PEC, né, de discussão, porque foi movimentada para o Enem, né? Não modificou a questão, continuam ranqueando escolas, continuam fazendo da mesma forma como sempre fizeram no vestibular, né?
Agora, voltando aqui para a discussão da gente, né, com relação a toda a discussão que a gente teve aqui, eu acho que trazendo um pouco do que o Rodrigo pediu, traduzindo o que a gente meio que falou aqui, toda essa mudança de paradigma que a gente teve durante uns anos, né, se por um lado a escola foi um pouco mais democratizada, universalizada, a gente teve aí uma queda um pouco de qualidade, né? A gente teve um oba-oba das licenciaturas, que aí começou a ter um monte de licenciatura em tudo quanto é canto, e aí a gente teve uma queda de qualidade da escola pública, né? Porque a escola pública até uns anos era de excelência, era elite, né, que acessava. Né? Eu me lembro que minha mãe falava que ela fez o Pedro II, Instituto de Educação, mas que as escolas públicas eram escolas boas, porque a gente vê um pessoal mais antigo até falando com a gente, até sem instrução, tendo mais cultura e conhecimento até que os jovens hoje. E aí também são outras coisas, né, que acontecem, que são movimentos até mesmo de globalismo e tudo mais que a gente sofreu. Agora eu queria fazer uma colocação, Alessandra, que o pessoal falou inclusive de Darcy Ribeiro, e eu lembrei dos CIEPs. Né, outro dia eu estava revisitando um arquivo que passaram num grupo do Estado, que era sobre justamente a história dos CIEPs. Na realidade, foi um colega meu da UERJ, que estava num grupo meu de Química, que mandou um arquivo sobre os CIEPs, que eu até mandei para o pessoal do Estado, que era mostrando a estrutura dos CIEPs. E eu me lembro que a minha mãe trabalhou em Brizolão, minha mãe trabalhou em CIEP, e ela, mesmo sendo no Mandala, ela atendia o pessoal, né, meio que das comunidades, e ela falava para mim, minha filha, a estrutura é muito boa. E minha mãe é direitona, né? Meu pai e minha mãe são bolsominion e tudo mais, então, mas meu avô, que foi vereador, era MDB, odiava Brizola, Darcy Ribeiro e tal, e minha mãe meio que, poxa, foi chefe de gabinete do meu avô, então ela sempre falava malíssimo de Brizola, né? Então, tipo, ela mesmo, poxa, uma coisa que ele fez que foi boa, o Darcy Ribeiro, tal. Poxa, eu trabalho lá, eu sei, né? Como é que é bom, né? A estrutura é boa, eles comem na escola bem, e ela achava aquilo excelente, né? Porque eles tomavam banho e tal, tinham noção de higiene e tal. E aí tinha, inclusive, assistência médica, tinha dentária e tudo mais. Aí eu estava perguntando para o pessoal do Estado, né? A gente estava debatendo aonde que foi que a gente perdeu isso, porque se a gente teve, né? Tudo bem que tem as coisas, a coisa toda das descontinuidades, né? Dos governos, da questão dessa invasão, né, mais neoliberal, né, que a gente sabe quais são, né, as origens e quais são os movimentos, mas estão aí, as estruturas estão aí. Até hoje, os CIEPs são uns dos melhores colégios do Estado. Eu sei porque os melhores colégios que eu sei, que colocam dividem FATEC com escola compartilhada à noite, ou então fazem ensino de ensino técnico profissionalizante, para mais voltado para o CIEP. Porque como tem que ter ensino mais integral, as naves e tudo mais, eles botam nos CIEPs. Então, eu queria perguntar onde você localiza, o que aconteceu, né? Porque eu me lembro que, assim, eu estava fazendo até um resgate histórico, as nossas secretarias de educação e os nossos governantes, assim, desde o Brizola para cá, todos foram presos, todos foram envolvidos com corrupção. Então, eu estava pensando, eu acho que depois do Brizola, em termos de educação, a gente teve uma perda imensa. E assim, a perspectiva e essa coisa do ensino integral, ensino de tempo integral, que deveria ser a educação integral, né? E isso se perdeu, e foi se perdendo cada vez mais. Aí eu queria que você tentasse fazer um resgate aí um pouquinho mais atrás, para me localizar, que foi uma coisa até que eu perguntei. Né? Pois é, mas pensa depois do Brizola, quem é que ficou no governo e não foi preso? Entendeu? E é uma coisa que eu fico pensando. O cara pensou na educação, porque ele tinha o Darcy Ribeiro ali também, ele tinha programas muito, muito legais. Teve uma questão de fragilidade com a questão de segurança pública, que ele não entrava na questão lá das favelas. Mas, pelo menos, ele matava de helicóptero, entendeu? Então, eu fico, às vezes, questionando o que eu ouvi quando criança, que ele era um absurdo, que ele era o mal político, tal, porque minha família era toda inclinada para a direita. Então,
eu fiquei me questionando, porque a gente fica ouvindo e sendo massificado e massacrado dentro da secretaria pelas normas e pelas novas diretrizes. Só que a gente olha e fala assim, quando que a gente perdeu aquela estrutura maravilhosa que falaram que eram aquelas escolas pré-fabricadas que geraram escolas muito boas e que, infelizmente, deu um boom aí na licenciatura, porque tinha que ter professor para poder abrigar aquilo tudo, mas que, de uma certa forma, desenvolveu muito e levou um pouco para a ideia do ensino integral, e a gente perdeu no meio do caminho, né? Aí queria que você comentasse isso, professora. Obrigado, Cris. Alessandra, se você me permitir, eu vou colocar também uma questão, já que Guilherme suscitou um pouco o debate, e acho que você falou bastante sobre isso, só que aí você faz o comentário sobre essas 3 colocações, né? Você citou bastante aí o Luiz Carlos de Freitas, né? De fato, um cara que tem muita produção, né, na área e chamando atenção para todo esse processo de reestruturação do ensino no Brasil, né? Com o jogo forte, né, com a ação forte, né, o protagonismo forte dessas fundações, né? Eu queria, se você pudesse, né, porque assim, a gente está vivendo, de certa forma, uma experiência disso diretamente agora, né, uma proposta disso diretamente no Instituto de Química, né? Então nós temos uma proposta que está vindo a partir de uma colaboração com o Instituto Canoa, né, que é um instituto que tem ligação com a Universidade de Stanford e o Lehman Center, né, e que, no fundo, é o quê? É um treinamento que esse Instituto Canoa passará para os professores dessa especialização, e esses vão multiplicar, vamos dizer assim, essa experiência, né, aqui na UFRJ, né, para a formação de professores num universo do ensino fundamental 1 e 2. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, né, de como isso está funcionando. Quer dizer, a gente está vivendo isso, está tendo uma proposta na CPGP, né, aqui do Instituto de Química, para a discussão dessa coisa. Se você pudesse, então, entrar um pouquinho mais nos mecanismos disso que o Luiz Carlos de Freitas aborda e de como essas coisas engendram, vamos dizer assim, uma nova orientação nas políticas educacionais no país, e o que significa ter um selo da UFRJ, por exemplo, chancelando isso. Beleza. Vamos lá, né? 3 perguntas diferentes. Eu vou começar pela Cristiane. Cristiane, aí eu vou juntar uma fala sua sobre a questão da qualidade na educação, e essa ideia da escola pública de qualidade no passado, da escola pública de qualidade no presente, passando pelo CIEP. Essa escola pública de qualidade que você citou e o CIEP, na minha modesta opinião, a gente tem a melhor escola pública hoje. E aí eu digo isso porque tanto a experiência dessa escola pública, não era nem a elite, isso é importante a gente ver, não era a elite que estudava, era uma classe média urbana. A gente cita Pedro II, Instituto de Educação, não é elite. A elite sempre estudou onde ela sempre estudou, nos colégios católicos. A gente nunca estudava na escola pública. Quem estudava em escola pública era uma classe média urbana, onde essa escola pública se desenvolveu. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro, por ser capital, ele tem uma rede muito grande, tem escolas muito antigas aqui, que era exatamente essa escola que a sua mãe precisou. E aí a mesma lógica quando a gente pensa os CIEPs. O CIEP ele é um belo projeto, mas ele era um projeto focalizado. E políticas focalizadas, elas, na minha opinião, isso é só a minha opinião, né? Elas não garantem a qualidade. Por que elas não garantem a qualidade? Porque não é para todo mundo. Não é para todas as pessoas. Então, a questão da universalização é muito importante, na minha opinião. A gente tem a escola, que eu acho que é a melhor escola que a gente teve,
porque a gente cada vez mais amplia o acesso de todos na escola, e a gente tem garantia de recursos e etc., um pouco aquilo que eu falei. Então, para a gente não desqualificar esse nosso fazer agora, com toda a precariedade que eu sei que muitas realidades têm. Nós temos CIEPs maravilhosos e temos CIEPs péssimos. Não é o prédio físico que garante, é a gestão e aquele conjunto de professores. Então, né? Até porque o CIEP, ele, na verdade, hoje ele é só um prédio, como qualquer outra escola. Como uma escola que tem no Largo da Segunda-feira, que tem mais de 100 anos. Como o Souza Aguiar, que tem mais de 100 anos, ali na Rua dos Inválidos. São escolas antigas, né? Então, isso eu acho que é importante da gente falar. Porque hoje, pelo menos no ensino fundamental, estão todos na escola, a gente tem uma ampliação do ensino superior, a gente tem uma ampliação da educação do ensino médio, então, sem sombra de dúvida, para mim, essa é a melhor qualidade. E também, eu sei que você não teve essa intenção, mas a gente também não pode medir, porque eu acho que esse discurso pode resvalar para um discurso conservador, que associa a qualidade à fragilidade das licenciaturas. E isso alimenta também o discurso da responsabilização que a gente tem hoje. Eu trabalho na minha tese com a ideia da proletarização docente. E aí eu vou mostrando que o magistério brasileiro que vai para a escola de massa é um magistério proletário, ele vem de classes sociais trabalhadoras. Isso não é eu estudo, eu pego essa tese e entrevisto e pesquiso professores da EJA do município, em 2010. E aí eu vou estar efetivamente mostrando que é a origem. Então, ele, antes de ser professor, ele era vendedor, tinha um que era camelô, tinha um outro que já tinha trabalhado na portaria, mas isso não diz sobre qualidade. Porque aí a gente está reduzindo um processo muito complexo à figura do professor. O professor não é nem um malvado e nem um herói. O professor é um elemento de uma engrenagem muito complexa. Porque talvez esse professor, que é um professor trabalhador, que é um professor proletário, que fez a sua licenciatura à noite, ele pode ser um professor maravilhoso. Se ele tiver condições, né, satisfatórias no local que ele vai trabalhar, ele pode superar uma formação fragilizada. E não acho que é o professor que vem da UFRJ, supostamente com uma formação mais robusta, que vai garantir a qualidade, se naquele espaço escolar a gente não tem garantido minimamente as condições para um processo pleno de escolarização. Eu tomo muito cuidado com isso, porque esse discurso da culpabilização que o Freitas traz agora, que aí ele vai para o exame, fez a prova, o aluno foi bem no exame, a avaliação externa, aí o professor é bom, não fez, o professor é ruim. Né? Mas isso já começa antes. Eu trago uma reportagem da Veja, na década, iníciozinho dos anos 80, e a reportagem da Veja falava assim, mas como a gente quer uma educação de qualidade, porque a menina era para ela ser balconista, ela resolveu ser professora. Isso não vai dar certo. Isso era uma reportagem da revista Veja. E aí ela reforça essa ideia, certo? Então, eu acho que o professor é figura central dentro das relações escolares, eu não tenho a menor dúvida, mas não podemos jogar sobre ele uma carga nem do herói e nem do vilão. Né? Então, eu acho que a ausência de qualidade é a ausência de recursos. A ausência de qualidade é a ausência de recursos, eu não tenho a menor dúvida. Se a gente tivesse os recursos necessários para escolarizar os 30 milhões que a gente escolariza, se a gente tivesse esses recursos, eu não sei se é a suposta fragilização na formação desse professor que fará toda a diferença. Certo? Então, eu acho que temos isso, mas temos também condições muito adversas que esses professores vivenciam nas suas condições de trabalho, que influenciaria, de uma certa forma, se a gente pode medir essa questão da qualidade, porque a gente também tem que tentar ver isso historicamente. Né? Então, só fiquei preocupado com isso. E aí, onde se perdeu, o projeto de CIEP se perdeu quando Moreira Franco ganhou a eleição. Assim, se eu tiver que precisar, Moreira Franco ganhou a eleição, eu me isolo. Né? Aquele projeto era interessante. Né? Por exemplo, o PEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos do município do Rio, nasceu... É verdade, eu lembrei agora do Moreira Franco. Ele era um zero à esquerda, nada, quase. Ele fez foi para piorar. Mas isso não quer dizer que resolvia, porque o CIEP não era uma realidade em todas as escolas. E aí os recursos eram mais restritos, você jogava todo o recurso para o CIEP e as outras escolas ficavam muito precárias.
Então, isso é muito complexo. Não que hoje as redes não façam isso. Tem algumas escolas modelos, escola na Zona Sul do Rio é muito diferente da escola no interior, lá em Santa Cruz. Isso eu digo da rede municipal, a mesma rede. Porque projetos, programas, muitas coisas chegam na escola da Zona Sul e não chegam na escola de Santa Cruz. Então, essa desigualdade ela é renante. Mas, aí eu faço uma crítica, por favor, pessoal que elogiou o Darcy Ribeiro, uma crítica ao Darcy Ribeiro e ao Brizola, por não ser um projeto universalizado, por ser um projeto que a gente chama de política focalizada. Ou seja, você vai para alguns lugares e essas pessoas vão ter toda, né, mais do que as outras escolas. Se a gente não tem recurso suficiente, eu sou sempre da premissa que divide igual para todo mundo. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, mesmo reconhecendo que não dá, mas que seja dividido, porque a gente tem disparidades muito grandes. E aí, depois eu vou querer falar do livro didático, que eu acho importante para a gente passar rapidamente na reforma do ensino médio. Rodrigo, que eu queria puxar essa discussão que você falou sobre a questão da formação de professores e desse Instituto Canoa. A gente não pode perder de vista que ciências é uma disciplina avaliada no PISA. Então, isso é uma dimensão importante dentro dessa política, porque a gente fala do currículo nacional, a BNCC como um currículo, né, como uma base comum, mas a gente já trabalha também alguns autores, eu não tenho leitura suficiente para isso, mas eu li alguma coisa, sobre uma base universal, ou pelo menos do Ocidente. Uma base de conteúdos, uma educação e um currículo universal. Por isso, quando a gente pega os documentos que vão falando da BNCC, a gente vê que ele vai falar do exemplo da Austrália, do exemplo dos Estados Unidos, né, de outros exemplos. Então, esse mundo globalizado, ele está pedindo também, é claro que isso ainda é uma discussão bastante inicial, e eu também não tenho a leitura suficiente, mas reflete sobre isso, porque uma universidade estrangeira, né, uma fundação estrangeira, quer a chancela da UFRJ. Então, eu apostaria em duas coisas. Uma, na questão porque aqui ele não está diretamente fazendo uma parceria com as universidades, com a escola pública ou com as redes públicas da onde ele poderia sangrar o fundo público. Ele está fazendo uma parceria para essa formação de professores. Mas essa formação de professores implicará numa inculcação de um modelo de escolarização de conteúdos, né? E que esses sujeitos, com a chancela da universidade, como a UFRJ, vão ser dinamizadores e propagadores dessa expansão nas suas redes. Então, aí é o que o Freitas fala da padronização curricular. A gente tem, então, não adianta, tem que fazer a BNCC, mas tem que também atuar na formação de professores. Se a gente hoje pega essa discussão aqui na UFRJ, não sei como é que está aí na licenciatura de Química, a gente está com uma nova resolução de formação de professores, a BNC Formação, que enquadra a formação à BNCC. Então, eu entendo que essa proposta de pós-graduação, ela está dentro dessa lógica também que estão tentando de incidir sobre a nossa formação. Uma formação cada vez menos autônoma e, principalmente, uma formação tecnicista. Tecnicista na perspectiva do capital humano, das teorias tecnicistas, ou seja, o professor precisa aprender técnicas. Ele aprende as técnicas e ele desenvolve essas técnicas, e essas técnicas vão garantir uma equidade. O discurso da equidade está presente nessa ideia. Então, eu entendo isso, e dentro desse processo de unificação de currículo, a gente vai perdendo espaço para determinadas disciplinas e ganhando espaço para outras disciplinas. Então, as disciplinas da natureza, elas começam a ter uma importância, até porque tem uma visão muito equivocada de que é ela que vai garantir o desenvolvimento tecnológico. Como se pensamento filosófico, né, o aluno estudar pensamento filosófico não iria contribuir para o desenvolvimento tecnológico, entendeu? Ou história, ou geografia, ou qualquer conhecimento. Mas aí é matemática, é ciências, e exatamente são as disciplinas que se cobram no PISA. O PISA é aquele exame mundial, né, que vai ranqueando as escolas, e é língua pátria, né, a língua materna, matemática e ciências. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso, de uma certa forma, está dentro desse movimento. E aí a gente esvazia o quê? A gente esvazia as áreas de humanos. Então, e aí eu já entro um pouquinho nesse debate do livro didático,
Hoje a gente está vivendo, e aí eu vou fazer uma defesa aqui bastante, talvez, radical, sobre o livro didático, que a... Foi Jussara que perguntou? Jussara, Foi, né? foi. Que a Jussara perguntou, para mim é boicote. Eu acho, e isso já está acontecendo, IFRJ, Colégio Pedro II, alguns colégios estaduais, né? Não escolher esses livros didáticos. Gostei. Posso depois até mandar para o Rodrigo alguns documentos dos professores, né? Porque o que é projeto integrador? O que é projeto de vida? Né? Porque os livros que chegaram nas escolas são esses livros, que eles estão vinculados à reforma do ensino médio. O que a reforma do ensino médio fez? Obrigatório só português, matemática e inglês. Olha como é que isso é interessante. As outras disciplinas vão entrar nos tais itinerários formativos. E aí que entraria, sei lá, a ciência da natureza. Vão ou não. Não são obrigados. Vão ou não, vão ou não entrar. E aí eu acho que é importante a gente pensar que esse modelo da reforma do ensino médio não é para toda a juventude. A juventude do ensino superior, perdão, a juventude que estuda nas escolas privadas, a juventude que estuda nos colégios públicos de excelência, eu não tenho a menor dúvida que elas vão continuar tendo todas as disciplinas. E por que isso? Porque essa é a juventude que entra no ensino superior, são os 17%. E no ensino superior, a gente exige aqui no ensino superior o domínio de determinados conteúdos e conhecimentos. E sem esses conhecimentos prévios, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho de formação profissional que a gente faz aqui, né? Que a gente forma profissionais dentro do ensino superior. Então, o que a gente está tendo, e é o Gaudêncio que vai falar isso, um acirramento da dualidade educacional. Nós vamos ter um ensino médio voltado para um grupo social e um outro ensino médio voltado para outro grupo social. E o ensino médio das escolas estaduais, ele cada vez vai ficando mais empobrecido nos seus conteúdos. Esses livros didáticos que estão chegando para discutir projeto de vida, enquanto lá no Santo Agostinho ele está estudando química, história e filosofia. Lá no Pedro II, ele vai continuar estudando, porque acho que os colégios federais ainda terão algum maior escopo de resistência. Mas nas escolas do Estado, que forma a massa da juventude pobre, ele vai ter matemática, português e inglês, para desenvolver o trabalho simples. A gente não pode perder de vista que dentro da organização, na divisão mundial das relações de trabalho, o Brasil não é produtor de tecnologia. Então, a formação para o pensamento complexo pode ser para uma pequena parcela da sociedade. É uma pequena parcela que tem uma formação de pensamento complexo, e esses sujeitos é que chegarão no nível superior e chegarão nas camadas gerenciais da sociedade e da sua elite também. Para a grande me causa, desculpe, o que me causa assim muita preocupação é o aumento do fosso social que isso vai repercutir, e olha, em pouco tempo na nossa sociedade brasileira, que já é muito desigual. Então, isso vai ser em pouquíssimo tempo. Em 5, 10 anos nós vamos ter isso. Né? Não, Jussara, porque a gente vai revogar a reforma do ensino médio. Essa é a minha outra posição. Eu defendo a revogação da reforma do ensino médio. Porque aí eu vou para Paulo Freire. O mundo não é, o mundo está sendo. Da mesma forma que a gente tem essa reforma, a gente pode fazer outra reforma. E eu acho que a sociedade vai perceber isso. Entende? Eu acho que a sociedade não tem ainda a dimensão. Por exemplo, a reforma do ensino médio foi aprovada em 2017. Já fazem aí 4 anos. Quando chegou agora os livros didáticos dentro da reforma, os professores tomaram um susto. Porque eles estão procurando, cadê o meu livro de química, de história? E aí, o que está decidido há 3 anos foi realizado. Foi realizado na escolha do livro didático. Ele olhou para aquele livro didático e falou, nossa, o negócio é sério. E aí muitas escolas não escolheram. E isso é ótimo. Por quê? Porque esse processo também é um processo, não é, de
não seria essa palavra, mas de relações capitalistas, de comércio dentro da escola. Gente, eu não consegui um termo melhor, mas foi isso. Capilarização, né? Porque efetivamente as editoras vão vender menos livros. Que a escola não escolheu. A escola não escolheu. Aquele aluno que estuda na escola estadual não tem dinheiro para comprar, porque os livros didáticos são muito caros, esses livros didáticos vão ser encalhados. Então, a gente tem como resistir. É por isso que eu falo, a gente está nessa disputa. Porque, ao fim e ao cabo, é o professor e a escola que vai escolher o livro didático. Eu não quero um livro didático de projeto integrador. Porque esse projeto integrador faz várias discussões do empreendedorismo, educação financeira, algumas coisas que, concretamente, os professores não concordam, mas é fundamental que a gente possa criar esses discursos e esses conteúdos para fazer exatamente essa dualidade. A coisa é tão absurda que depois houve um recuo, houve uma grita geral. No município do Rio, eles tiraram tempos da disciplina de História, Geografia, Ciências, para colocar uma disciplina chamada Projeto de Vida. O moleque tem 10 anos. Se ele está com a idade certinha, a gente tem umas defasagens, mas vamos imaginar, é de 10 a 14 anos. O menino está pensando, o menino e a menina estão pensando em quê? Em soltar pipa, em experimentar o primeiro batom, em dar beijinho na boca, fazer todas essas coisas que a gente faz quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Mas ele vai discutir o projeto de vida dele. Olha que loucura. Mas dentro educação sexual eles acham que não, porque a gente está querendo colocar as cartilhas, né, de gênero, e aí isso não compete à isso escola. Não pode, mas eles. Isso não pode, mas ser empreendedor pode. Pode. Aos 10, entendeu? 11 anos, entendeu? Cultura hacker, não sei o quê, cultura aquela dos robôs, eu esqueci o nome, é tanto nome dessas coisas empreendedoras, de inovação e tal. É uma lavagem cerebral que isso pode, mas a gente não pode falar, por exemplo, de como a garota pode usar pílula, de como o garoto vai usar camisinha, de repente mostrar as coisas, que isso é sacanagem, isso é, desculpa a palavra, isso entendeu? Então, isso é política de esquerda, que quer que a gente acabe com a família, né? Que eles falam que a família, a pessoa de bem, tem que ter, né, aquela formação burguesa que é estipulada. Então, isso é um absurdo. Né? Agora, né, justamente como você disse, no nível médio, que é o público que a gente pega mais de 9º ano para nível médio, estão com essas questões muito afloradas e, às vezes, eles vêm nos cobrar essa orientação, principalmente na escola pública, porque eu já tive esse papel muitas vezes com os meus alunos, que elas sentavam e conversavam e sabiam muito mais até do que eu, mas tudo misturado e mal formado na cabeça delas, e a gente sentar e conversar, fazer uma mesa redonda, de repente transversalizar com a química. Isso, se eu for fazer agora em sala de aula, se eu estiver no chão de sala de aula de química, né? Agora eu vou para uma sala de recursos, mas se eu estiver podem chegar, gravar e dizer para a direção que eu estou querendo, né, fazer com que as meninas todas transem e tudo mais. E não é verdade. É que elas já transam, então a gente tem que orientar, porque eles não têm nos pais a orientação, então a gente tem que chegar e fazer alguma coisa. Mas é tudo distorcido. Mas, Cris, elas transam, mas todas transam, dos colégios privados também. Sim, no colégio privado, no colégio tudo. Público, porque senão a gente acaba, para a gente não correr nesse risco de achar que... Não, tem muita coisa pior, já dei aula em escola privada, em projeto. Muito pior não, eu não coisa pior, já vi do que na favela, vou te falar a verdade. Não, só para a gente... que é todo mundo de bem, porque tem grana e tem nome, e tem família, mas tem coisa pior na Zona Sul, tá? E tudo velado, para poder não ficar... né, feio para a sociedade, mas todos eles são desorientados de alguma forma por família e tudo mais, têm carências nesse sentido, que vem para a escola com essas demandas. E se a gente não tiver preparo também, o professor dança, né? Porque se a gente vai falar de uma forma ou de outra mais distorcida, ou se usar um discurso um pouco mais politizado, isso pode ser caracterizado como uma prática de doutrinação. Né? Então, é muito perigoso. Hoje a gente está numa situação, no nosso papel de docência, de professor, né, dentro de escola, seja pública, particular, o que seja,
a gente está num papel. Eu cheguei a pedir para ir para uma coordenação de um núcleo de apoio, justamente que eu estava começando a ser pressionada em sala de aula dessa forma, né? Porque os alunos começaram a dizer que eu era de esquerda, que eu estava não estava usando o currículo mínimo, começaram a me patrulhar, queriam me gravar. Eu falei, olha só, quer me gravar, me fala primeiro, porque eu vou me maquiar, vou fazer escova, vou me produzir, você me marca no Facebook e no YouTube. Então, porque eu não tenho medo do que eu falo. E eu não falava com nada de bandeira de partido nem nenhuma. Era orientação mesmo para os que precisavam e que me pediam, sob demanda de discursos deles, de vir particularmente falar e discutir comigo, e eu via que era uma coisa de grande interesse. Então, eu transversalizava e trazia para a química e discutia. Só que tinha um ou outro, né? O pessoal mais radical mandava ver, entendeu? Pessoal, Cris, eu não sei, eu caí agora aqui, a Alessandra também, acabei voltando. Já passamos bastante da hora. Tem o Guilherme com a mão levantada ainda. Eu acho que, assim, se pudesse, de repente, falar, Guilherme, e depois passar a palavra para a Alessandra, para ela fazer o fechamento. Tá, rapidinho, professora. Diante dessa implementação, né, da BNCC, que a gente está vendo, que da real possibilidade da geração de duas classes de escolas diferentes, eu já fiz essa pergunta em alguns fóruns da BNCC, mas não fiquei satisfeito com as respostas. Não sei se a professora tem alguma ideia sobre isso. A minha dúvida é como é que vão ficar os concursos de acesso à universidade. O Enem vai continuar tal como está? Vai existir uma adaptação à BNCC também com acesso à universidade ou não? Olha, Guilherme, a gente está mergulhado aí nesse processo histórico e aí todas as nossas análises são também provisórias nessa direção, porque nós somos os próprios sujeitos aí dessa reforma. Me parece, aí eu volto a uma reflexão que eu fiz, que, pelo menos para os cursos das universidades federais, eu não acredito que o que a BNCC está propondo, a reforma do ensino médio, vai ser afetado. Certo? Porque, agora é importante dizer, quem somos nós? Nós somos 20% dos 17% que cursam o ensino superior. Nós, universidades públicas. Né? E a gente tem um papel social imenso, mesmo não sendo quantitativamente, né? Porque, efetivamente, conhecimento e pesquisa nesse país se faz dentro das universidades federais. Portanto, esses sujeitos, esses educandos que vão vir do ensino médio para ocupar esses espaços, efetivamente, o modelo de formação que é colocado não vai dar conta. Mas isso não é um problema, eu acho, que quem pensa essa política, entendeu, Guilherme? Por quê? As universidades têm autonomia, então, por enquanto, o Enem, a gente não sabe como é que vamos ficar esse país no ano que vem, né? Mas o Enem, ele é hoje a prova de acesso, mas ele pode deixar de ser. Se o Enem se enquadra dentro dessa lógica da reforma do ensino médio, né? Então, por exemplo, português, matemática e inglês. A gente aqui nas universidades não é possível isso, entendeu? Então, a gente pode, por exemplo, abandonar o Enem e cada um voltar a fazer seu vestibular, fazer pool de universidade. Então, isso ainda é uma questão. Eu acho que a gente precisa pensar o acesso, que eu acho que é específico, e ele vai exigir uma formação mais complexa. É por isso que eu digo que muitos colégios federais de excelência e colégios privados vão manter uma formação mais propedêutica, essa formação mais ampla. E os colégios da massa, que vai certificar e finalizar esse sujeito. Porque a gente não pode perder de vista que nós aqui também na universidade estamos vivendo um processo de contingenciamento, em que em algum momento vai incidir na entrada de alunos. A gente já não pode fazer nova entrada, mas em algum momento a gente vai ficar sem professor e sem recursos, que a gente vai ter que diminuir a quantidade de alunos que vão acessar o ensino superior federal. E isso é um projeto, percebe-se? Então, a gente vai se reelitizar, porque hoje nós temos um contingente bastante significativo de sujeitos vindo da escola pública,
de sujeitos vindo de classes sociais mais desfavoráveis dentro da universidade. No momento que a gente fragiliza a formação dessa juventude, essa juventude vai deixar de acessar. Mas não vai ser um problema, porque a gente vai ter menos vagas, né? A gente vai estar mais reduzido, e aí a gente só vai abarcar, como a gente já foi na década de 70 e na década de 80, a classe média alta e a elite aqui nos nossos bancos universitários. É fato. Eu faço parte do SEG, né, do Conselho Ensino e Graduação. Os projetos de assistência estudantil que chegam e que simplesmente não têm recursos para serem acatados. Eu fiz um processo agora, e aí o meu argumento é que foram 670 inscritos para 40 auxílios moradia. Isso dentro da UFRJ. Quando a gente voltar presencial, muitos desses jovens que entram com recurso, mas como é que você faz o recurso se não tem? Ele entra com recurso no processo, mas você não tem como deferir porque não tem. Porque foram 600 inscrições de alunos para 40 auxílios moradia. Então, a tendência da universidade vai ser botar para fora esse estudante e a reforma do ensino médio impedir que ele volte a entrar. É por isso que é muito sério. A gente precisa, de fato, revogar a reforma do ensino médio. Eu acho que o programa do livro didático a gente pode até boicotar para dar uma desestabilizada nas editoras, né? Mas ele não tem um grande impacto. Mas a gente revogando a reforma do ensino médio, as políticas em cascata, né, vão... Porque aí é a mesma lógica do CIEP. A gente está voltando à questão dessas políticas que são políticas focalizadas. Agora, me parece, e só para finalizar, já vou me despedindo, Rodrigo, que a sociedade, os professores estão percebendo agora o impacto do que é a reforma do ensino médio, que ela é uma reforma trabalhista, porque você vai perder tempo de aula, certo? Então, os professores estão se movimentando, né? E isso vai estourar no ano que vem, no retorno presencial, o professor que vai ter que ir para outra escola, ficar em 2, 3 escolas, a gente ainda vai viver esse impacto, e em algum momento vai chegar na sociedade. Em algum momento, sabe? Porque nem todo mundo, o ensino médio público atinge, né, uma classe média também. E aí ele vai ver que o filho dele tem português, matemática e inglês. E aí ele vai sacar claramente que essa é uma formação precária. Então, eu acredito nesse movimento como um movimento societário que vai ajudar a gente na revogação. Posso estar sendo otimista, mas eu acredito nisso. Espero que eu tenha respondido, Guilherme. Até mesmo porque, como eu falo, nossas análises são provisórias, a gente está mergulhado nisso tudo, né? E é isso. Mas temos uma obrigação política de resistir. A gente recebeu esse espaço, eu sou aluno da escola pública, não é? Trabalhei na escola pública, estou na universidade, eu tenho obrigação de resistir para as novas gerações. A gente precisa estar aqui no lugar da resistência. É uma obrigação de vida, né, para todo mundo que chegou aqui nessa pós-graduação e veio da escola pública. Resistir por essa escola. Né? É isso. Perfeito. Muito obrigado. Acho que, assim, mensagem mais freiriana que essa é impossível, né? De luta, de resistência, de otimismo, né? Com a energia do povo. Eu acho que isso é fundamental, né? Dos trabalhadores. Eu acho que isso é muito legal mesmo, assim. Então, acho que cumpriu muito bem, assim, né? A nossa expectativa com a tua fala, né? E de recepção também para esse novo semestre que se inicia agora. Então, realmente agradecer em nome da coordenação, em nome da comissão aqui dos seminários, né? Alessandra, muito, muito, muito obrigado mesmo.